Olá, eu sou a Jéssica, esse é o IGG. E hoje, até pus meu óculos, prendi meu cabelo, que a gente vai falar de coisa séria. Eu moro na França há 9 anos e ano passado eu consegui minha nacionalidade francesa. Todo mundo que mora e trabalha na França sonha em ter a nacionalidade francesa, porque renovar o titre de séjour, que é o visto provisório, é muito chato. Então, assim, quando eu recebi o e-mail falando que eu tinha nacionalidade, eu poderia fazer o meu passaporte, foi um dia muito feliz da minha vida. Mas o que eu achava engraçado é que a cada vez que eu voltava pro Brasil, as pessoas me perguntavam: e aí, já tem o passaporte vermelho? E aí, já é francesa? E eu falava: não. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para explicar um pouco como você pode se tornar francês. Existe duas grandes categorias. A categoria do casamento e a categoria por decreto, então por trabalho. A categoria do casamento, depois de ter casado com o francês, e eu digo casado, porque não adianta só fazer o Pax, que é como a união estável daqui. Depois de ter casado com o francês, você precisa esperar 4 anos para dar entrada no pedido de nacionalidade. Isso se você mora na França. Se você não mora na França, você precisa esperar 5 anos para dar entrada nos papéis. E esses papéis incluem, lógico, provar que vocês ficaram juntos todos esses anos e que tem uma vida a dois. Então, assim, não adianta morar na França, morar no Brasil, não vai ser visto como uma vida a dois, vamos dizer. Fora isso, você precisa provar o conhecimento da língua francesa. Para os dois tipos de nacionalidade, você tem que provar que você sabe francês. O que eu aconselho é que, se você já estuda francês no Brasil, fazer o diploma DALF, porque ele é para a vida inteira. Então, se você passou uma vez, cada processo administrativo que você vai ter na França, você mostra o mesmo diploma e isso te evita muita coisa. Porque senão você tem que fazer um curso chato com um monte de gente esquisita, melhor não. Fora isso, lógico, precisa provar que você não tem antecedentes criminais e pagar uma taxa de 55 euros. O decreto, a nacionalidade por decreto, você precisa provar uma estadia na França, morar na França, declarar seus impostos ou trabalhar de mais de 5 anos. Esses 5 anos pode diminuir, por exemplo, se você estiver fazendo estudos superiores, pode ser mais de 2 anos. Então, 2 anos numa faculdade. No entanto, você vai ter que provar que você está bem inserido, que você tem um trabalho, que você declara os seus impostos, que você morou aqui esse tempo todo e fora a inserção, a língua, que você domina a língua francesa e os antecedentes criminais, lógico. Bom, os critérios não são tão difíceis de acumular, na verdade, porque se você faz 2 anos de faculdade, teoricamente você pode pedir a nacionalidade francesa. A questão é que quando você começa a entrar nos documentos pedidos, é assim, é uma lista e mais uma lista enorme, assim. Você tem que provar realmente que você é inserido na sociedade, que você participa de associações, que você respeita os princípios franceses da República e tudo mais. Então, é uma papelada sem fim. E depois que você manda os papéis, eles têm um prazo de 30 meses. É uma média de 30 meses entre dar o seu dossiê, dar os papéis para a prefeitura e receber a data da entrevista. Então, eu vou falar um pouco como foi o meu processo. Eu casei com meu marido, que é francês, em 2016. E quando foi em 2020, eu comecei a preparar os papéis para pedir a nacionalidade. Daí,
consegui, né, encontrar todos os papéis, porque assim, eles criaram um monstro. Se no começo eu não conseguia fazer esse tal de dossiê e juntar essa papelada, hoje eu sou uma máquina. Eu, assim, tenho até pastas, eu organizo, eu grifo em cores diferentes, eu faço carta. Bem, hoje eles não, hoje eu já virei francesa em questão de fazer dossiês. Então, eu mandei meu dossiê. Só que eu tive um pouco de sorte, porque o Macron fez os processos que são os processos de pessoas que trabalharam durante a pandemia, ele fez com que fossem mais rápido que os outros. Então, eu e vários outros, né, tinham dossiês prioritários. Então, vamos dizer que o meu foi tratado um pouco mais rápido. Depois, em 2021, eu fui convocada para uma entrevista. Primeiro, eu fui convocada na polícia, onde eles me perguntaram coisas muito específicas. Tipo, primeiro me perguntaram coisas da minha família inteira. E do que eu entendo é para saber algo terrorista. Então, tudo, assim. Onde eu passava as férias, onde meus pais, meu irmão, quantos da família, quem são, e procurado no Facebook, e amigos do meu marido, e quem é, e a fundo. Então, quando eles viram que eu era simplesmente eu, eles falaram, joia, pode ir. Depois, eu tive a entrevista de conhecimento, né? Que é como se fosse uma prova oral. Eu lembro que nessa época eu tinha os dois critérios. Eu poderia pedir pelo de casamento ou pelo de decreto, né? A nacionalidade dos dois lados. Eles pegaram o meu dossiê de casamento, porque a mulher me explicou na entrevista que o de casamento é um direito, enquanto o de decreto não é realmente um direito. Então, é mais difícil pelo decreto, né? Mas pelo casamento é mais certeiro, vamos dizer assim. Então, eu tive essa entrevista e ela me fez várias perguntas. E eu acho que é aí que eles selecionam um pouco. Quando você pede por decreto, as perguntas são mais difíceis, por casamento, as perguntas são mais fáceis. Então, assim, eu lembro que na entrevista ela me perguntou. A primeira pergunta foi as cores da bandeira da França. Falei, essa eu sei. Mas ela me perguntou os presidentes da Quinta República, ela me perguntou quais são os mares que envolvem a França, ela me perguntou outra coisa de geografia da França também, algumas questões de história, a questão dos departamentos, das cidades, enfim. Não foi, eu estudei antes, né? Tem uma apostila, vamos dizer, com tudo que pode cair, um pouco assim, eu decorei. Mas eu tava, assim, preparada para uma coisa muito mais difícil. Não foi tão difícil essa prova de conhecimento. E daí ela enviou os meus documentos e essa prova para outro lugar. E ela falou, quando eles terminarem de analisar, eles vão te enviar uma mensagem. Então, eu lembro que eu estava fazendo compras com a minha prima e com a minha tia, quando eu recebi essa mensagem, então, que eu poderia dar entrada nos meus documentos. Assim, foi relativamente rápido, porque eu dei entrada, então, em fim de 2020 e eu tirei o meu passaporte em agosto de 2022. Que também demora muito tempo para tirar passaporte aqui, tem meses de espera. Mas realmente é um processo longo, é um processo que você tem que provar muita coisa. E se, por exemplo, eles acharem que, por algum motivo, eles não aceitarem o seu dossiê, acharem que está faltando mais inserção, que você não trabalhou o tempo suficiente, que você não ganha o suficiente, que você manda muito dinheiro para um outro país, eles vão negar. E a partir do momento que negar, você pode pedir de novo a nacionalidade só 2 anos depois. Então, assim, tem muita gente que trabalha aqui há anos e não tem a nacionalidade. Fora isso, tem muita gente que pensa que uma criança que nasceu na França é francesa. E não é verdade. Uma criança é francesa quando um dos pais é francês ou um dos pais nasceu na França.
Mas se os dois pais forem estrangeiros e a criança nascer na França, ela só tem direito de tirar a nacionalidade dela quando ela tiver 13 anos. A partir de 13 anos, 13, 14, 15, e ter vivido na França de forma ininterrupta a partir dos 8 anos. Se a pessoa tem mais de 18 anos e não pediu a nacionalidade quando ela tinha 18 anos e não está morando na França, ela não tem mais direito à nacionalidade, mesmo se ela nasceu na França. Então, assim, é bem complicado. Eu tô muito feliz de ter a nacionalidade. É muito legal, não, assim... é um alívio não precisar ficar passando, né, por... ficar trocando de visto a cada ano e ficar nesse estresse, porque realmente a cada troca de visto é uma papelada, é um estresse. E também porque o passaporte francês, o passaporte europeu, né, é uma belezinha, você pode viajar, não precisa de visto, legal. Outra coisa também é que se você tem a nacionalidade de outros países, de outros países europeus, daí não faz sentido nenhum, né? Mesmo que você pode viver aqui a vida inteira e trabalhar aqui, e estudar aqui e com o seu passaporte, né? Com o seu documento português ou italiano. É isso. Vocês tiveram a nacionalidade? Vocês já têm histórias para contar? E aí? Comenta tudo aqui embaixo.